Olá meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo nós vamos falar sobre o assassino que inspirou de fato Crime e Castigo de Dostoiévski. Bom, Crime e Castigo foi um dos romances mais famosos de Dostoiévski e nele ele explora temas como moralidade, como redenção, como a natureza do crime, como a culpa e também a redenção. A história gira em torno de Raskolnikov, um jovem estudante de São Petersburgo que comete o assassinato de uma velha agiota e ele acha que pode justificar moralmente esse ato. E a partir desse ponto, o romance vai se aprofundar nas questões psicológicas e filosóficas desse crime, começando pela teoria do homem extraordinário. Raskolnikov desenvolve uma teoria de que no mundo existem as pessoas ordinárias e as extraordinárias. As pessoas extraordinárias estariam acima da moralidade comum e elas têm o direito de cometer crime se for necessário para alcançar um bem maior. O segundo ponto é a moralidade e culpa. Então veja que mesmo que Raskolnikov tenha cometido esse crime baseando-se na sua teoria, a culpa consome ele por inteiro. A obra explora como a culpa psicológica corrói a alma humana e mesmo que a pessoa tenha uma justificativa intelectual, o peso da culpa vai corroendo e vai acabando colocando esses argumentos por água abaixo. O terceiro ponto é sobre redenção e perdão. Raskolnikov, durante todo o romance, está sempre em conflito interno sobre a sua culpa e sobre como chegar na redenção. Esse tema é simbolizado pela jovem Sônia, que se prostitui para ajudar sua família, mas mantém a sua fé inabalável em Deus. Sônia representa esse caminho de redenção, esse caminho de perdão que Raskolnikov precisa percorrer. É ela que dá esse contraponto entre a visão desesperançosa e até mesmo cínica de Raskolnikov. É ela que diz para ele que ele só vai encontrar paz no momento que ele confessar o crime e aceitar a punição. O quarto ponto interessante desse livro é o peso da consciência. A gente tem que Dostoiévski explora o impacto psicológico de você viver com um segredo tão pesado dentro de si. Ou seja, a gente vê Raskolnikov se isolando, se afastando das pessoas que ama justamente por estar com um peso tão grande dentro de si que não suporta as pessoas ao redor, porque ele se sente sufocado. Um outro ponto interessante é sobre justiça e sociedade, que é muito também explorado nesse livro. Porque, veja, Raskolnikov, ele comete o crime e ele acha que pode pegar as leis pelas mãos e modelá-las. Então, a partir do seu ato, ele vê que, primeiro, ele não pode contornar a lei e ele também não pode manipular a lei ao seu bel prazer. Dostoiévski vai questionar também a justiça moral, as leis, como a sociedade lida com o crime e com a punição. Porque para ele existe uma justiça moral, uma justiça divina, além das leis humanas. Um outro ponto interessante é que a própria personagem do Raskolnikov é dualista. Porque de um lado a gente tem um cara justiceiro, que quer melhorar o mundo, e de outro lado ele é um assassino frio e calculista. Porque ele calculou para fazer essa ação, com uma justificativa de melhorar o mundo, de utilizar o dinheiro para uma coisa melhor. Então nós temos essa dualidade, que é uma luta intensa entre o bem e o mal dentro de cada pessoa. Claro que a gente não está falando que todo mundo aqui é assassino, mas a gente tem a luta entre o bem e o mal, entre mandar a pessoa se ferrar, ao mesmo tempo que eu tento perdoar e tudo mais. Então são lutas individuais e dualistas que cada um tem dentro de si. E por fim, nós temos a relação com o niilismo. A gente vê que Raskolnikov é um produto do niilismo. Por quê? Porque o niilismo é essa filosofia que nega a existência de valores e significados absolutos. No romance, Dostoiévski vai mostrar que essa completa destruição, essa completa ignorância em relação aos valores vai levar a um caos completo não só na vida individual, como a gente viu, essa psique louca que o Raskolnikov ficou, quanto também na sociedade, em relação ao impacto na família, em relação ao impacto nas suas relações, já que Raskolnikov também se excluiu muito. Crime e Castigo, então, ele nos leva a refletir sobre justiça, sobre crime, sobre punição, sobre a nossa própria psique, nossa própria dualidade entre bem e mal, e tudo isso como uma história que sequer existiu. E por isso que eu falo que a ficção é importante, porque a partir da ficção a gente pode pensar nossa vida real. E agora que você já sabe um pouquinho sobre Crime e Castigo, eu vou te contar quem é a pessoa que inspirou Dostoiévski. Pierre-François Lessiné foi uma figura notória na França lá no século XIX, que foi conhecido por ser uma pessoa culta e ao mesmo tempo ser um assassino louco. Ele nasceu numa família de classe média em 1903, recebeu uma educação super boa e o que diferenciava ele dos criminosos da época, porque normalmente os criminosos não tinham nenhum tipo de educação ou de instrução. Ele era um homem culto, com talento para poesia, com talento para escrita, mas ele também se via como um rebelde contra as injustiças da sociedade. Então, Lessiné, ele ganhou notoriedade quando ele foi condenado por assassinato e roubo em 1836. Até agora, você não viu nada de diferente entre Lessiné e uma outra pessoa que pode fazer a mesma coisa que ele. Os crimes que Lessiné cometeu foram brutalmente calculados, mas isso não é a cereja do bolo. A cereja do bolo foi como ele se comportou durante o seu julgamento. Primeiro que ele se recusou a expressar remorso ou qualquer tipo de culpa e ele utilizou o tribunal para expressar o seu desgosto, o seu escárnio contra a sociedade burguesa. Ou seja, ele se apresentou como aquele anti-herói. Além
além de cometer os crimes, ele também desafiava a ordem presente naquele momento. Dostoiévski, que teve sempre interesse sobre a psicologia humana, essas contradições morais, viu em Lecené a oportunidade de fazer um personagem que seria o Raskolnikov. Então ele utilizou algumas características, principalmente essa parte de querer dominar as leis, como a gente está vendo em Lecené, a gente também vê em Raskolnikov. Então Lecené, ele tenta justificar os crimes assim como Raskolnikov, ele tenta dominar as leis assim como Raskolnikov. Então Dostoiévski utilizou muito das coisas que ele viu nesse crime, que foi de verdade, para também fazer um crime fictício, uma história fictícia que foi a história de Raskolnikov. O que a gente tem sempre que lembrar é que nem sempre as inspirações vão vir tão diretas como foi o caso de Raskolnikov e Dostoiévski. A gente pode utilizar um exemplo de pessoas que utilizaram coisas da vida em geral e não especificamente um personagem, como o caso de Tolstói. Quando Tolstói foi escrever Ana Karenina, ele se inspirou na sociedade em geral para então falar sobre família, por um exemplo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser ser mais inteligente e mais interessante, leia um livro. E para você não ler sozinho, eu criei o Clube Leia Mais, que é o meu clube por assinatura, por apenas R$19,90 por mês. Com R$19,90 por mês você ganha um cronograma, materiais extras, acesso a um grupo exclusivo, aula ao vivo, e assim que você assina, você não tem só acesso aos materiais do livro do mês, mas tem acesso a todos os outros materiais dos livros que nós já lemos. Se você quiser conhecer o Clube Leia Mais, é só clicar no primeiro link aqui da descrição e eu te vejo por aí.